Olá, estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa produzido pela FESPESP, Federação das Entidades Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E neste programa você vai assistir a palestra do Vladimir Nepomuceno sobre a importância das eleições legislativas na luta contra as reformas neoliberais. Importante palestra do nosso Vladimir Nepomuceno. Vamos lá? A necessidade da gente dar a devida importância nas eleições, seja para a Assembleia Legislativa, seja para a Câmara e para o Senado. Porque a gente fala muito em eleição do presidente, Bolsonaro sai, não sai, Lula se elege no primeiro, no segundo, mas ninguém fala, a mídia não fala como é que andam as correlações de forças para a Assembleia Legislativa, para a Câmara dos Deputados e para o Senado. Quais são as pesquisas? O que dizem eles? E aqui eu quero pegar 3 fatos que eu acho que ajudam bastante a gente a entender essa importância. Primeiro, eu vejo muita gente, mas muita gente mesmo, seja em grupos de WhatsApp, seja em locais onde eu vou. Há poucos dias, inclusive, encontrei o Gozzi lá num evento no Congresso Nacional, e eu escuto muita gente falar: Lula ganha no primeiro ou no segundo. Outra: Lula vai reverter a reforma administrativa, Lula vai travar essa reforma da Previdência, Lula vai fazer isso, vai fazer aquilo. E aí me preocupa muito, porque a gente tem que ter claro, e isso eu pus no meu artigo, que o Brasil vive uma coisa que não tem na maioria dos países, uma coisa, inclusive, mal copiada do modelo norte-americano, que é a chamada presidência de coalizão. Eu vou falar disso daqui a pouco. O que acontece? Vamos ao segundo fato. Em abril deste ano, numa entrevista dada ao jornal Valor Econômico, o presidente da Câmara, Arthur Lira, respondendo algumas perguntas, falou coisas que eu já sabia que ele ia falar, por exemplo, que a PEC 32 deve sim voltar à pauta ainda este ano, depois das eleições. E ele foi claro: não vai ter movimento de servidor que impeça de colocar em votação. Por quê? Quem tiver que estar eleito, está eleito. Quem não tiver eleito, não está eleito. E aí a gente tem que resgatar uma coisinha que aconteceu na eleição de 2018, quando o Rogério Marinho, que foi o relator da reforma trabalhista durante o governo Temer, não conseguiu se reeleger e ficou de fora. Por quê? Porque os trabalhadores no Rio Grande do Norte fizeram uma campanha muito grande contra ele e ele não se reelegeu. Só que no período entre eleição e o fim do mandato, e aí a gente tem que lembrar que a eleição é dia 2 de outubro e o fim do mandato é 31 de janeiro. Significa que os parlamentares têm 4 meses de mandato. Ah, mas dezembro e janeiro eles nunca estão lá porque recesso. Depende. Se aprovar o orçamento até a primeira quinzena de dezembro, tem o recesso. Se não aprovar o orçamento, não tem recesso formal, tem aquele recesso informal, chamado recesso branco. E nada impede que o presidente do Congresso convoque sessões extraordinárias. Ou seja, no finalzinho do mandato, Rogério Marinho, além de votar tudo que interessava ao governo Temer, também negociou com as forças que estavam ligadas a Bolsonaro, que já tinha ganho a eleição, e acabou sendo castigado com o cargo de ministro. Então, justamente, essa é a ideia deles pós-eleição. Aquela nossa frase famosa: quem votar não volta, a partir de 2 de outubro não vale mais. Porque nós temos que lembrar que deputados e senadores não têm segundo turno. Ou está eleito ou não está no dia 2. E aí, uma pergunta me chamou a atenção quando o jornalista perguntou para o Arthur Lira. Pelas pesquisas, isso em abril, pelas pesquisas, a chance do Lula ganhar a eleição é grande. O que o senhor acha? Vai ter muita mudança? Vai desfazer muita coisa? Vai alterar o que foi aprovado? Arthur Lira, com a maior cara cínica, disse o seguinte: não,
Primeiro, porque o Congresso vai continuar conservador, vai continuar de centro-direita, a média, porque tem esquerda e tem extrema-direita também. Então, ele disse que o Congresso vai continuar de centro-direita, vai continuar conservador e, como disse, palavras de Arthur Lira, o presidente manda o projeto, mas quem vota somos nós no Congresso. E isso eu acho que a gente tem que ter importância destacada na hora de discutir as eleições na nossa base, na nossa família, no hall de amigos e tudo mais. E aí eu vou direto para a terceira e última situação, o terceiro fato que ocorreu sexta-feira agora, há 3 dias atrás, quando o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, deu uma declaração que foi vazada, não quer dizer que vazou contra a vontade dele, porque certas declarações são vazadas de propósito. Numa conversa entre amigos, ele disse o seguinte: olha, para presidente já era. Esquece, nós não vamos eleger Bolsonaro presidente. Isso significa o quê? Vamos liberar a bancada. Temos que eleger o maior número de deputados federais e senadores para poder não perder o controle do que a gente tem. Pois muito bem, eu acabei de ler uma notícia hoje de manhã de que os seguros para automóveis poderiam ser mais baixos se o Centrão, que controla instituições dessa área, não votasse contra. Eles não querem perder o poder que eles têm, eles não querem perder a possibilidade de decidir o que aprova e o que não aprova no Congresso. E aí entra aquela história do chamado modelo de presidencialismo de coalizão. Presidencialismo de coalizão é o seguinte: o presidente tem prerrogativas, algumas exclusivas. Por exemplo, reforma administrativa, reforma da Previdência, só quem pode preparar um projeto e encaminhar para o Congresso é o chefe do Executivo. E isso vale para estados e municípios também. Mas quem decide o conteúdo final é o Legislativo, desde que não aumente despesa. Só que tem uma exceção: o orçamento. E aí eu falo com a experiência de quem estava no governo, porque eu entrei no governo Lula em 2003 e saí em 2016, quando a presidenta Dilma foi retirada. Nós recebemos, em 2003, o orçamento aprovado no ano anterior. Assim como este ano, o Congresso vai votar o orçamento do ano que vem. O que acontece? Você elege deputados e senadores e deputados estaduais em 2 de outubro. O orçamento ainda não foi aprovado nessa data. O que acontece a partir daí? O projeto enviado pelo Executivo, se o presidente é reeleito, ou no caso de um segundo mandato, se ele consegue fazer o seu sucessor, o orçamento pode tomar um rumo. Mas se ele perde a eleição e entra alguém da oposição dele, o orçamento tem que tomar outro rumo para não deixar dinheiro para o Fernando Henrique. Simplesmente pegou o orçamento de 2003, que foi aprovado em 2002, e secou. Simplesmente secou o orçamento. Para pessoal, nada. Para investimento, nada. Para saúde e educação, o básico. E aí todo mundo que estava em 2002, depois da vitória do Lula no segundo turno, comemorando, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, começou a chiar. O Lula tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. E a gente vendo o seguinte: não tem dinheiro no orçamento. Então, essa turma que está no Congresso dificilmente vai aprovar um orçamento diminuindo a verba do orçamento secreto. Dificilmente eles vão pegar, porque aí, quando eu falo a exceção na questão de dinheiro, é na lei orçamentária. Eles não vão botar dinheiro que seria da educação e está no orçamento secreto, eles não vão botar de volta na educação, não vão botar de volta na saúde. E uma coisa eu quero chamar a atenção: tudo que eu estou falando aqui em relação ao Congresso vale para as assembleias legislativas. São os mesmos partidos, as mesmas linhas políticas, os mesmos grupamentos partidários e, muitas vezes, extrapartidários. Então, nós temos que ter claro que nós não receberemos um orçamento com dinheiro onde deveria ter.
Aí o presidente faz um projeto de lei, manda para o Congresso propondo tirar dinheiro do pedaço de cá do orçamento e botando no de cá. Se o Congresso não quiser, não faz, não aprova. Essa história do orçamento secreto, muita gente não sabe, oficialmente é o relator do orçamento, que tem a única pessoa que tem poder de definir quanto vai para onde durante a distribuição das emendas do orçamento secreto. Por que eu falo oficialmente? Porque pode ser que o presidente da Câmara e o presidente do Senado digam a ele: olha, manda esse dinheiro aqui para fulano em tal emenda, manda para aquele ali em outra emenda. Eles decidem, na verdade, são os três: é o presidente da Câmara, do Senado e o relator em conjunto. Não, por acaso, os três do Centrão. E eles querem perder isso? Claro que não. E aí, usando essa história do presidencialismo de coalizão, eu já estou vendo em vários lugares do Brasil deputados do Centrão dizendo que não tem nada contra Lula. Pode eleger o Lula, sem problema nenhum. Eu estou aqui para ajudar, eu vou ajudar. E eu vejo aquela imagem antiga já, de um barco afundando, geralmente a imagem que tem aquelas caravelas antigas, a corda que liga o barco ao cais, cheia de ratinhos saindo do barco e entrando no barco ao lado, que eles sabem que não vai afundar. E é isso que já está acontecendo com o Centrão. Eles já estão largando o presidente da República, estão se colocando nas bases como independentes, tenho nada contra o Lula, não tenho nada contra Ciro, não tenho nada contra ninguém, quando, na verdade, ele queria o Bolsonaro, mas eles sabem que o Bolsonaro tem pouquíssima chance de se reeleger. E aí, muita gente vai embarcar. E aí eu pego dois casos bem radicais. Um, a eleição do Tiririca. Está tendo uma briga dentro do PL de São Paulo por conta do número que o Tiririca tradicionalmente usa nas eleições. Por quê? Porque este número é um número fácil. E por que, apesar do poder político que a família Bolsonaro tem, eles não conseguem tirar com facilidade o número do Tiririca? Porque a direção do PL sabe que Tiririca é puxador de voto. Significa que muita gente vota em Tiririca pensando que votar nele é um protesto, mas não sabe que, pela legislação, ele sendo puxador de voto, ele ajuda a eleger vários deputados federais ou do partido ou da coligação que eles fizerem parte. A mesma coisa com artistas tipo Sérgio Reis, com jogadores de futebol tipo Romário. Não é por acaso que ele está muito bem cotado para ser reeleito senador no Rio de Janeiro, e todo mundo quer tirar uma foto ao lado do Romário para colocar no seu santinho. Um levantamento feito a partir de dados levantados pelo DIAP, essa linha azul, não, volta para primeiro, para o anterior. Aí, a linha azul são os empresários de todos os ramos, inclusive o sistema financeiro está todo aí. Boa parte dos empresários da educação privada, da saúde privada, do agronegócio também estão aí. Vocês observam que de 2010 para 2014 diminuiu um pouquinho. Diminuiu mais um pouquinho de 14 para 18. Mas não dá para a gente se iludir, porque mesmo diminuindo, a bancada empresarial continua sendo a maior do Congresso. E por que eu peguei 2010? Porque foi quando Lula terminou o seu mandato e elegeu Dilma. Lula estava saindo do seu segundo mandato com índice de aprovação lá em cima, e foram eleitos 246 deputados ligados ao empresariado. A linha verde é o agronegócio, 142 em 2010, desceu um pouquinho em 2014 e um pouquinho mais em 2018. Essa linha, para alguns é bege, para outros uma cor parecida, sei lá, marrom, é a bancada neopentecostal, que tinha 70, cresceu para 75, chegou a 85. Foi subindo um pouquinho durante a eleição de Dilma e depois o período de Temer. E aí, a última linha foi quando o Bolsonaro foi eleito. A linha roxa, que sai de 30 e vai para 61, é a chamada bancada da bala. E o mais interessante, antes de 2010, não tinha bancada da bala. Tinha um ou outro policial, um ou outro militar da reserva, mas não tinha uma bancada. E a linha vermelha
é a linha ligada aos trabalhadores. A gente chama de bancada sindical, o DIAP coloca como bancada sindical, porque tem o apoio de militantes do movimento sindical. Não significa que sejam todos sindicalistas. Então, isso foi o que aconteceu de 2010 a 2018. Agora, vamos para a segunda tela, Góes, por favor. Olha aqui, a mesma bancada que diminuiu na Câmara de 2010 para 14, de 14 para 18, cresceu muito no Senado, que é a bancada empresarial. Por quê? Porque o Senado é a casa revisora. Aprove o que aprovar na Câmara, o Senado tem que fazer a revisão. A bancada ruralista, a mesma coisa. Quando o Bolsonaro foi eleito, essas duas bancadas dispararam para cima. E a bancada sindical, que tinha sido a terceira no Senado, foi caindo, até virar a última dessas bancadas que eu estou colocando, das 5. Era a terceira, virou a quinta. Eram 8 senadores em 2010. Em 2014, quando nós conseguimos a reeleição da Dilma, aumentou 1 senador, era em 2014, mas elegeu 9 junto com o Bolsonaro, todos pendurados no Bolsonaro. E a bancada evangélica ela deu uma crescida também. Vamos para a próxima tela. Isso é o resultado do Congresso, somando Câmara e Senado. Disparado, a maior bancada do Congresso hoje é a empresarial. Segundo lugar, continua sendo a bancada do agronegócio. Terceiro lugar, a bancada evangélica. Evangélica que eu digo é neopentecostal. A quarta bancada é a bancada da bala. E a bancada dos trabalhadores, hoje, dessas 5, é a quinta colocada. Agora, vamos para a próxima tela, que tem uma coisa interessante. Aqui. Essa linha de cima é a bancada neopentecostal. A linha de baixo é a bancada dos trabalhadores. A gente observa que parece que uma é espelho da outra. De uma certa forma, é. E uma das razões disso é que as igrejas neopentecostais, e aí eu concordo com o que eu ouvi de um pastor, não vamos confundir com todas as igrejas evangélicas e nem todas as pentecostais. Nós temos gente de esquerda, gente de centro, independente, nas igrejas pentecostais também. Volta só para a anterior. Aí. Por que é espelho? Por que na mesma medida que a neopentecostal cresce, a dos trabalhadores diminui? Porque o voto das duas vem da mesma base. Vem da classe trabalhadora mais pobre, da classe trabalhadora assalariada. E é onde a direita joga peso através desses falsos pastores, tipo Silas Malafaia, Edir Macedo e outros. Eles estão ganhando a nossa base. E nós precisamos ter claro, considerando sempre que nós vivemos num presidencialismo de coalizão, ou seja, quem aprova tudo no final das contas é o Congresso. Isso, vamos para a próxima. Aí, a bancada sindical. Aí eu fui mais para trás, peguei 1998, quando Fernando Henrique se elegeu para o segundo mandato. Na Câmara, nós elegemos 40 deputados. Em 2002, quando Lula foi eleito para o primeiro mandato, nós elegemos 69, que é isso que todo mundo espera para a próxima eleição desse ano. Só que tem uma coisa interessante. Na primeira eleição, depois do Lula eleito, ou seja, entre o primeiro e o segundo mandato do Lula, a nossa bancada reduziu. Por quê? Porque os conservadores já estavam apostando que eles precisavam crescer no Congresso para poder impedir projetos progressistas voltados para a área social, que eles queriam a reforma administrativa, previdenciária e tudo mais, e começaram a jogar pesado. No Senado, a gente está vendo esse gráfico aí, a mesma coisa. A gente foi crescendo muito devagarinho o número de senadores e, no final, em 2018, nós quase voltamos ao que nós éramos no final do primeiro mandato do Fernando Henrique. Vamos para a próxima tela agora. Aí, no Congresso, como é que a gente está hoje? No Congresso, nós temos 40 parlamentares hoje. É a menor bancada ligada aos trabalhadores, não quero dizer movimento sindical,
porque ali tem sindicalista, tem do movimento estudantil, do movimento comunitário, do movimento identitário também, negros, índios. Aliás, nós temos a primeira índia eleita no Congresso Nacional, mas nós temos 40. É a menor bancada ligada aos trabalhadores desde o início do governo Fernando Henrique até hoje. Nós crescemos um pouquinho no governo Lula, a gente pode ver 2002, aqui é Congresso, Senado e Câmara junto. Como eu falei, nós caímos em 2006, em 2010 nós crescemos um pouco, mas não recuperamos mais o que a gente era, e em 2014, por que a gente cai? Porque foi quando a direita decidiu que ia fazer o que tinha feito com o Collor. Tira o apoio do Congresso para ver se põe para fora a pessoa que está na presidência. Por quê? Desde que o Brasil é república, os dois presidentes da República, Collor e Dilma, que foram retirados, foram os únicos dois, em toda a República Brasileira, foram os únicos dois que não tinham apoio majoritário no Congresso. Tentaram fazer alguma coisa com o Fernando Henrique, não conseguiram, porque o Congresso não deixou. Tentaram fazer com o Lula, não conseguiram, porque o Congresso não deixou, não tinha maioria, e o resultado foi: temos que tirar a força que eles têm no Congresso para poder parar os projetos do PT ou da coligação que está no governo, temos que colocar os nossos projetos, e se não for muito ruim, nós vamos ter que tirar o presidente da República, e aí inventa-se qualquer desculpa. Lembrando, tanto Collor quanto Dilma, do ponto de vista judicial, os dois foram inocentados, nenhum dos dois foi condenado a nada, o que mostra que impeachment não é uma decisão técnico-jurídica, é uma decisão estritamente política. Queriam tirar o Collor? Tiraram. Não esperaram o julgamento no judiciário. A Dilma, a mesma coisa. E os dois foram inocentados no judiciário. O que eu quero dizer é o seguinte: mais do que nunca, nós não podemos deixar que o Congresso se mantenha como ele vem sendo desde 2006, que ele vem crescendo. O de 2010 mostra que eles já vinham fazendo um trabalho desse. E por onde eles atuam? Principalmente, eles atuam através de instituições tipo Renova BR, que tem muita gente que a gente conhece, que está eleita, né? Instituto de vários tipos, todos neoliberais. O Renova BR eu chamo a atenção porque pertence a Armínio Fraga, Luciano Huck e Abílio Diniz, que elegeu Tabata Amaral, e aí o detalhe, tanto Tabata Amaral em São Paulo quanto Rigoni no Espírito Santo foram eleitos dentro de partidos progressistas, ela pelo PDT, ele pelo PSB, e na hora de votar, em boa parte de coisas que interessavam aos neoliberais, eles votaram com os neoliberais. A Tabata prega a defesa da educação, mas se a gente olhar a trajetória dela nas comissões e no Congresso, de um modo geral, não são progressistas, não são de esquerda. E ela agora saiu do PDT para o PSB, muito mais por causa do namorado, mas ela vem dizendo: o PT tem que me convencer que a sua proposta é boa para que eu vote no Lula. Imagina o que será essa mulher reeleita no Congresso. E assim eles elegeram vários. Cada eleição, os institutos neoliberais, como Lehman, que formou Tabata Amaral, apesar dela ter sido eleita com um trabalho político do Renova BR, esse pessoal vem apostando. O número de vereadores e de prefeitos eleitos por esses grupos cresce bastante. E eles querem crescer no Congresso Nacional, perdão, porque eles querem manter a reforma do Estado brasileiro no modelo neoliberal, independente de quem seja o presidente da República. E aí, para fechar, eu quero dizer o seguinte: nós temos que reverter, muito difícil. É um processo lento e gradual. Mas nós podemos diminuir a distância entre as bancadas conservadoras e a bancada progressista. Pego alguns fatos que mostram que isso funciona. No governo Fernando Henrique, que aprovou a reforma administrativa, emenda 19, eles queriam tirar a estabilidade do servidor nas 3 esferas e queriam impedir que quem ainda não tivesse viesse a ter o seu regime jurídico próprio. Não conseguiram. Por quê?
porque não atingiram os 3/5 da votação. Nós conseguimos impedir que eles atingissem o quórum necessário para aprovar esse tipo de coisa. Mais recentemente, naquela PEC emergencial, estava previsto aprovar tudo de ruim. Teve algumas coisas que nós não deixamos aprovar, como a história dos conselhos, por exemplo, e a suspensão de progressão e promoção por tempo indeterminado. Por quê? Porque nós conseguimos convencer alguns deputados a não votar com o governo e, com isso, ele não atingiu os 3/5 na Câmara, consequentemente, não conseguiu aprovar o que queria. Se a gente conseguir melhorar a nossa bancada para que a gente não dê na mão dos conservadores 3/5 na Câmara e no Senado, vai ficar muito difícil eles aprovarem emendas constitucionais. Mas, ainda assim, nós vamos ter que fazer muito esforço para eleger uma boa bancada, porque projeto de lei não é 3/5. Se for projeto de lei complementar, é 50% do total de parlamentares mais um. E se for projeto de lei ordinária, é maioria simples dos presentes em plenário. Você pode aprovar com pouquíssimos deputados, ou senadores, tanto faz. E isso vale para a Assembleia Legislativa. Tudo que eu estou falando aqui vale para federal e vale para estadual. Então, o que acontece? Nós precisamos dar todo o apoio, toda a força aos companheiros, ou do movimento sindical, seja de servidores ou não, ou pessoas de fora do movimento, mas que tenham comprometimento com a luta da sociedade, principalmente da camada mais pobre. Nós temos que chamar pessoas, e durante a pandemia a gente fez diversas lives, mesmo com companheiros que estão aqui, eu participei de diversas. Eu sempre ficava pensando, nós estamos fazendo uma boa discussão entre nós temos que programar alguma trazendo quem não é servidor para cá. Porque se a reforma administrativa passa, o metalúrgico, o bancário, o comerciário, todos eles vão para o saco igual a gente. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa que vem conversar com você sobre cidadania e serviço público. Um programa produzido pela FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Até o nosso próximo programa.